filhas, da leitura orante, você está gostando? Tem gostado da leitura orante? E como nós já estamos chegando ao final de Elias, eu vou fazer agora uma recapitulação e vamos ao texto. Qual que é o texto hoje, padre? 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 a 18. 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 a 18. Você tem gostado? Seja, não importa de que texto. 041 3221 6060 e você grava o número 2. Deixa, como é que a palavra de Deus chegou na tua vida? Aquilo que suscitou uma palavra, um pensamento, um sentimento. 3221 6060, dígito 2. Mais uma vez, pega da Bíblia, só folhear um pouquinho para frente. 2 Reis, capítulo 1, do versículo 1 a 18. Bíblia aberta. Cartilha de oração. Bíblia Sagrada, palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Nós estamos falando do profeta Elias. Vou fazer uma recapitulação. Pode ser? Toca a corneta, seu São Cristão. Eita, tá com fôlego, rapaz. Profeta Elias, nós estamos há praticamente 2 semanas conhecendo melhor esse homem de Deus, o chamado pai dos profetas. Vamos lembrar alguns pontos. O primeiro foi 1 Reis, capítulo 17, na torrente do Querite, em Sarepta, a preparação do profeta. Sua saída para uma fonte de água, onde os corvos alimentavam com cuidado de Deus. Eu vou usar a palavra que eu usei durante toda a minha teologia. A fonte do Carite. Aqui é uma questão de várias traduções. Na tua não sei, mas para mim é o Carite. Lembremos, depois no Jordão com a viúva de Sarepta, a multiplicação do alimento, a ressurreição do filho da viúva de Sarepta, onde recebeu a confirmação que de fato era um homem de Deus, Elias, homem de Deus, que comunica ao povo a palavra. Segundo ponto, toca o sino, sacristão. 1 Reis 18, no Monte Carmelo, perto da fonte, a defesa da aliança. A atuação como profeta no Monte Carmelo. Para defender a aliança, Elias enfrenta o rei e os falsos profetas. No fim, recebe a confirmação do povo, desfaz a seca e traz a chuva de volta. Terceiro ponto, 1 Reis 19, no Monte Horebe, a crise e a maneira de superá-lo. Elias foge de Jezabel e quer morrer, mas o anjo o alimenta e o ajuda a caminhar. Na brisa leve, ele se converte e se reencontra consigo, com Deus e com a missão, no Monte Horebe. Quarto ponto, 1 Reis capítulo 21, Elias e o dono da vinha, Nabote, e a denúncia e a luta pela justiça. A injustiça que o rei Acabe fez no roubo das terras, a manipulação da religião, o assassinato de Nabote, e Elias enfrenta e anuncia a injustiça cometida. E agora, 2 Reis, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte do rei Acabe de Israel, o país de Moabe se revoltou contra Israel. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço, do alto do seu palácio na Samaria. Ficou muito ferido. Então mandou chamar alguns mensageiros para consultar Baal-zebub, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se ia sarar. Mas o anjo do Senhor mandou Elias, o profeta, para que fosse encontrar com os mensageiros do rei.
do rei Acasias e lhe perguntasse assim: por que vocês estão indo consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Por acaso pensam que não há um Deus em Israel? Digam ao rei que o Senhor diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Elias fez o que Deus havia mandado. E os mensageiros voltaram para o lugar onde o rei estava. Ele perguntou: por que vocês voltaram? Eles responderam: um homem se encontrou com a gente e disse que voltássemos a dizer que o Senhor manda perguntar o seguinte: por que é que você está mandando mensageiros para consultar Baal-zebub, o deus de Ecrom? Será que você pensa que não há um Deus em Israel? Você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Como era o homem que lhes disse isso? Perguntou o rei. E eles responderam: ele estava usando uma capa de pele de animais amarrada com um cinto de couro. É Elias, disse o rei. Então mandou que um oficial fosse com 50 soldados prender Elias. O oficial o encontrou sentado no alto de um morro e disse: homem de Deus, o rei mandou você descer. Elias respondeu: se eu sou um homem de Deus, que venha o fogo do céu e mate você e os seus soldados. No mesmo instante, desceu o fogo do céu e matou o oficial e seus soldados. O rei enviou outro oficial com 50 soldados. Ele subiu e disse a Elias: homem de Deus, o rei ordenou que você desça daí agora mesmo. Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, que venha fogo do céu e mate você e seus soldados. No mesmo instante, o fogo de Deus desceu e matou o oficial e os soldados. Mais uma vez, o rei mandou um oficial com 50 soldados. Ele subiu o morro, ajoelhou-se em frente de Elias e pediu: homem de Deus, por favor, não acabe com a minha vida, nem com a vida desses 50 homens. Os outros oficiais e os soldados foram mortos pelo fogo do céu, mas tenha dó de mim, por favor. O anjo do Senhor disse a Elias: desça com ele e não tenha medo. Então Elias foi junto com o oficial falar com o rei. O Senhor Deus disse assim: o rei, ó rei, você agiu como se em Israel não houvesse Deus para consultar. E mandou mensageiros para consultarem Baal-zebub, o deus de Ecrom. Por isso você não vai ficar bem, você vai morrer. E Acasias morreu, como o Senhor tinha dito por meio de Elias. Acasias não tinha filhos, e por isso seu irmão Jorão ficou no lugar dele como rei. E isso aconteceu no segundo ano do reinado de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá. Todas as outras coisas que o rei Acasias fez estão escritas na história dos reis de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Filhos e filhas, hoje nós vimos Elias, que com a oração derrota o opressor. Ele rezou e o fogo do céu desceu. Elias estava no alto do morro, lembre-se. Proximidade com Deus. Lembra de quando Moisés subiu no monte para receber os mandamentos? Você lembra de Jesus na transfiguração? Nessa leitura vimos a humildade, respeito e temor de Deus. Se estamos próximos de Deus, sabemos identificar quem é a genuína humildade. De 3 oficiais, somente o que se aproximou com o devido respeito e humildade teve a sua vida poupada. E a também dos oficiais. O texto de hoje também nos fala que a desgraça do rei foi exatamente não reconhecer que há um Deus em Israel. Quando ele se volta para o Deus e os profetas do Deus Baal-zebub, o Deus de Ecrom, ele traça sobre si uma desgraça, a morte. Não ficou curado. Não reconheceu
que Javé é Deus e cometeu idolatria. Senhor, dai-nos a graça de não cometermos o mesmo erro. Nas nossas dificuldades, que voltemos a Ti, fonte de todo bem e de toda graça. Somente a Ti, fonte de todo bem e toda graça, para obtermos as nossas curas. Senhor, sois o único Senhor em nossa vida, em nossa história. Amém. Quanto aprendizado, né?